A escolha, eu aprendo então com esses dois, eu aprendo com o João, a liderança do João, que prepara os discípulos para Jesus, que prepara os filhos para Deus e que faz filhos num relacionamento com Deus, que faz filhos no chamado, um filho de Deus gerando filho para Deus, que está na direção de Jesus, que escuta a voz de Deus para identificar o Messias, que tem o privilégio, primeiro, de Deus falar sobre aquele que descer o Espírito Santo, esse é o meu filho, esse é o Salvador, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João tem essa graça de estar sensível à voz de Deus. Aliás, desde o ventre da sua mãe, quando estava ainda no ventre de sua mãe Isabel, quando Isabel contempla Maria, que estava grávida de Jesus, João salta no ventre de Isabel, ele se alegra com a presença de Jesus. E Isabel fica cheia do Espírito Santo, e certamente ela e o João são enchidos do Espírito Santo, e Isabel começa a profetizar. E ali nasce o João num ambiente movido pela graça de Deus, pelo direcionamento. E Zacarias e Isabel conseguem criar o João, e o João entende e caminha nessa liderança. E o João anda com André, e sabe a hora de falar para o André: vai, avança, cresce, encontra Deus. E o André encontra Jesus, e seguidamente por encontrar Jesus, ele procura seu irmão Pedro, e ganha o irmão e traz o irmão para Jesus. Agora ele é um canal para que Pedro venha, Simão venha até Jesus. Então esse discipulado, essa liderança, a liderança de João, esse ambiente de liderança contido pelo líder João e pelo liderado André é fascinante. Porque eu estou dentro de um ambiente, mas eu quero é Jesus. Nada me tira de Jesus. Jesus é o principal. Jesus é importante. Eu, como líder, eu coloco isso na cabeça do meu liderado. Que se ele vê Jesus, aonde Deus mandar, ele vai seguir Jesus. Ele não me segue. Ele está apenas comigo. Estamos apenas numa transição, num movimento. Ele não é meu, ele é de Jesus. E eu preparo ele para Jesus. É a Maria que gera o Cristo, mas o Cristo não é seu. Ela gera o José, que cria o Cristo, mas o Cristo não sendo é seu filho. Talvez eu tenha falado rápido demais. Então o que eu aprendo nesse ambiente de liderança? Que está Jesus, está João e está o André. Que João não entra em concorrência com Jesus. João reconhece a grandeza de Jesus. João entende que a partir de determinado momento, o André precisa de andar com Jesus, que começou com ele, mas termina em Jesus. O André é o professor de uma determinada série, que recebe o seu aluno, trabalha com ele, agrega valores, ajuda a se autoconstruir, mas passa ele para a série seguinte. A série seguinte é Jesus, a fase seguinte é Jesus. Mesmo que durante um ano de convívio com o André tenha sido maravilhoso, ele amou o André. O André nota 10 como aluno, nota 10 como discípulo. Foi mais fácil lidar.
ou muito difícil, mas ao longo da carreira ele superou, ele venceu. E os laços efetivos foram muito fortalecidos. E o André pode até representar um potencial dentro da sua classe. O André pode representar um funcionário de grande potencial. Pode representar um filho excelente, mas tem que casar, tem que seguir a vida. Tem que sair daquele ambiente e ir para outro ambiente, porque é lá que ele vai crescer. Tem que passar às vezes pelo deserto. Tem que prestar o serviço militar. Tem que ser transferido pela empresa. Tem que morar com a sua esposa longe lá no canto dele, tem que ter a vida dele, tem que tomar as decisões dele, as escolhas dele. Se ele não passar pelaquela fase, ele não vai crescer. Esse ambiente do João, a postura do João como líder, que não se sabota e não sabota o seu liderado e não sabota o seu líder. Não se sabota como líder, não sabota o liderado e não sabota o seu líder maior. É fiel na missão. Recebeu uma missão e ele é comprometido com a missão. Ele é comprometido com o ambiente. Ele enterrou a sua vaidade. Ele não trabalha visando lucro, nem visando a satisfazer os seus interesses pessoais. Pelo contrário. Ele está pronto para entregar a cabeça. E ele vai sem reclamar e sem dedurar, sem levar outros com ele. Ele assume o risco, assume a responsabilidade. Ele tem acesso ao governador. E diante do governador, ele não fica embriagado com aquilo que o governador, os presentes, o luxo, os banquetes. O governador gosta de dar banquete, mas ele não se deixa levar pela presença do governador. Ele está junto do governador, mas ele se encontra em condições, ele não se desligou da missão, ele está com o governador. E ele fala com o governador do mesmo jeito que ele falou com o André. Quem está no seu raio de ação, ele vai falar, se arrependa. Ele vai falar sobre o arrependimento. Ele vai falar a necessidade de confessar o pecado. Ele vai falar que tem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não se cala, mesmo que isso pode lhe custar a própria vida. A sua fé é tão consolidada, seu relacionamento com Deus é tão consolidado, que ele consegue identificar quem é o Jesus, quem é o seu líder. Ele consegue desvincular da questão de parentesco, uma vez que Jesus era filho de Maria, e ele filho de Isabel, e Maria e Isabel eram primas. Ele consegue se desvincular da sua família para cumprir a sua missão com abnegação de coisas, de vestes, de alimento, de prazeres e coisas mais. Então o João, nesse movimento, ele consegue muito bem. E o André também, eu acho legal que eu aprendo também, estou repetindo um pouco alguma coisa, mas eu acho legal o André, porque o André está sensível, ele apropriou do conhecimento a respeito de Jesus, ele se deixou ser liderado e cuidou do seu coração para que o desejo de conhecer Jesus, seguir Jesus, não fosse lhe roubado. Outros valores não entraram, outras vaidades não entraram. Não entrou o gafanhoto, o churrasquinho de gafanhoto, não entrou as vestes com pelo e nem ficar pelo deserto. Embora ele tenha seguido João naquilo que João fez, batizar as pessoas, mas ele entendeu que era melhor andar com alguém que batizava com fogo do que alguém que batizava com água.
Então o André tem esse entendimento. E o André vê Jesus. E o André, o desejo seu de seguir a Jesus. De querer saber onde Jesus morava. Então eu aprendo com o André. De se deixar ser liderado, ser modelado. De abrir o coração para que o conteúdo de Deus entre. E entre até mesmo por uma pessoa que não é o governador. Por uma pessoa que é o João. Que usa roupa com cinto de couro de camelo, que come gafanhoto, que mora no deserto, que tem mais aparência do Capitão Caverna. Não se encantou com o Herodes, mas se colocou na classe, não andou como Herodes. Não sonhou em conhecer o Herodes. Não sonhou em ir para o palácio para frequentar as festas que o Herodes fazia com as dançarinas, com os banquetes que o Herodes fornecia. Não quis conhecer a Herodias, nem a filha da Herodias. Não quis ver sua dança, sua sensualidade. Preferiu andar com o João. Recebeu o alimento de João, andou com João até o momento em que viu Jesus. Quando viu Jesus, imagino eu, que deu um abraço no João. João, tô indo, nem deu tempo. A oportunidade era tão ímpar, tão única, tão exclusiva, tão sonhada, desejada, que nem deu para olhar para trás. Teve que outro dia mandar uma mensagem. Outro dia que encontrou o João, me perdoa, me desculpa, mas eu não podia perder a oportunidade. Eu não sei quando eu ia ver Jesus de novo. E esse momento para mim é fundamental. Entende, o André entende que com o João ele não vai se tornar filho de Deus. Que com o João, o máximo que ele pode ser é um pregador no deserto. Que com o João, ele não vai ser aceito por Herodes e corre o risco de também perder sua cabeça fora do propósito, porque é terrível. Uma coisa é você perder a cabeça quando você está num propósito, você perder a cabeça e não perder a sua fé. Outra coisa é você perder a cabeça quando não era para você perder. E o André, parece que ele se livra desse mal. Porque como um bom discípulo, ele ia morrer como morre o seu mestre. Por isso, seguir a Jesus para ele foi uma boa escolha. Que a gente pode dizer que ele foi salvaguardado. Eu gosto do Jesus porque dá um entendimento, tem assim, uma alta afirmação, um reconhecimento do seu propósito. Que não tem menor problema em ver João ficar sem o discípulo e segui-lo. Porque sabe que o João, ele está no propósito e não vai ficar com dó, porque o João corre o risco de ser vaidoso, porque o João corre o risco de se tornar coitadinho, porque foi o João que trabalhou e agora corre o risco de pensar que é dele, pensar que a ovelha é dele, que o aprisco é dele. Então o Jesus, que também tem uma missão, que também tem um propósito, que está ligado em Deus, a missão com Deus, e vai caminhar. E sabe que amanhã o André vai andar sozinho. Sabe que amanhã vai ter um tempo que o André não vai andar com João e nem vai andar com Jesus. O André vai ter que superar, ver o Jesus sendo crucificado. Então eu aprendo com Jesus, com Cristo, que recebe filho gerado por outros, né? Que cuida